Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós estamos expondo o capítulo 1 do profeta Isaías aos irmãos. E nesta feita nós vamos trabalhar os versos de 10 a 17. Isaías 1, versos de 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a multidão, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, as convocações da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça e não repreenderei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Esta é a palavra do nosso Deus, que ela possa encontrar abrigo em nossos corações, para a glória dele somente. Amém. Irmãos, nós vamos explorar nesta manhã irmãos, o tema sobre a adoração que Deus quer, o culto que Deus quer, o culto que Deus reclama a nós. Nós vamos trabalhar este tema a partir da perspectiva de Isaías. Só relembrando o que nós já vimos até agora de Isaías, o profeta Isaías. Nós vimos que ele é um profeta que é convocado pelo Senhor a pregar a palavra ao Judá, a Judá, o reino de Judá, o reino do sul. Judá que agora estava mergulhado em idolatria. Ele é filho de Amós, provavelmente ele tinha acesso às cortes, porque Amós era o irmão de um dos reis da comunidade pactual daquele contexto. Nós vimos isso. Nós vimos que Isaías ele tinha livre acesso aos reinados de Uzias, de Jotão, de Acaz, de Ezequias, dos reis de Judá de modo geral. Nós vimos isso na nossa última exposição. Nós vimos que Deus agora ele coloca uma sentença de juízo no oráculo profético. Vimos que o oráculo profético de Isaías é uma visão. Deus dá uma visão a Isaías. Isaías começa a profetizar, a trazer o juízo dele sobre a nação. Deus começa a falar com a nação. Chama a criação para ser testemunha como testemunha de acusação. Ele diz que Israel conhece, o boi conhece o seu dono, o boi conhece o seu cuidador. Israel, porém, não conhece o Senhor, não adora o Senhor, se vendeu para Baal, está mergulhado na idolatria, mergulhado na vida de iniquidade, está em prostituição, em rebeldia, em profunda rebelião contra o Senhor. Nós vimos isso domingo passado. A partir de hoje nós vamos ver
agora, 10 a 17, a ideia do que Isaías desenvolve. Agora o profeta aponta para o caminho que a nação deve experimentar, que a nação deve colher, deve trilhar, deve procurar caminhar para ter um futuro melhor. Não um futuro de desterro, porque Deus havia dito que iria mandar um juízo sobre a nação, queria devastar toda a terra, que a cidade ficaria como uma cidade sitiada, como uma choça, né, uma palhoça no pepinal, uma cidade sitiada, porque o Senhor dos Exércitos havia anunciado isso. Porém, Deus havia dito também que iria deixar remanescentes, porque ele não iria destruir toda a nação, mas ele disse que não deixasse remanescente, de fato a nação se tornaria como Sodoma e Gomorra. Não apenas haveria a prostituição cultural, mas haveria também toda a devassidão imoral na nação. Agora, nos versos de 10 até o verso 17, Isaías desenvolve isso com maior clareza. O profeta ele aponta agora qual o caminho, por onde eu devo caminhar. De que maneira eu devo apresentar este culto que Deus exige no primeiro capítulo? De que maneira eu devo de fato adorar a Deus? Qual é o caminho que Ele me ensina? Qual é o caminho que Ele me instrui a fazer isto? Vejamos algumas coisas nesse sentido, nessa direção a partir de agora. A primeira questão que Isaías coloca para nós é que devemos primeiro haver em nosso coração sinceridade em vez de mera cerimônia. Veja Exércitos de 10 a 15, ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a minha multidão de sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura, de animais cevados, não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. A primeira questão agora que Isaías coloca para nós é que a primeira atitude nossa é a atitude de sinceridade. A atitude da nação, a atitude do povo pactual é de fato a atitude de sinceridade. É um povo que deve estar marcado pela sinceridade no ato de culto, no ato de adoração. Primeiro, como eu devo fazer isso? A abundante massificação de sacrifícios não basta. O número de sacrifícios, quantas pessoas vão à igreja, adoram a Deus, cultuam a Deus, apresentam a Deus seus jejuns, suas orações, seu culto falso, seu culto cerimonial, seu culto de aparência. E Isaías começa exatamente tratando disso nos versos 10 e 11. Ele diz: escuta em primeiro lugar a palavra do Senhor. A primeira atitude de brotar um coração sincero é aprender a ouvir a palavra de Deus. Eu vou querer ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ser transformado pela palavra do Senhor. A segunda coisa que ele vai dizer assim, preste os ouvidos à lei de Deus. Ele usa a palavra do Senhor e lei como sinônimos. O sinônimo aqui é a lei do Senhor, ouvir. E ele chama a nação de Gomorra e de Sodoma. Por que ele faz isso? Porque ele diz que a prostituição deles era mais severa do que a mera prostituição física. Era uma prostituição cultural, idolátrica, uma prostituição voltada para a idolatria. E ele diz no verso 11, do que serviria a ele a multidão de culto, de sacrifícios. Lembrem-se disto. Eles levavam cordeiros para serem imolados. Eles levavam animais cevados, eles derramavam sangue, eles adoravam a Deus. Então, a primeira atitude que eu preciso entender, irmãos, quando eu venho ao culto, será que o que eu faço no culto se tornou mecânico? Será que o culto é uma maneira que eu uso para esconder os meus pecados? O meu hábito litúrgico, a minha vida litúrgica, a minha estrutura litúrgica, a maneira como eu venho à igreja, eu oro a Deus, aqui na igreja eu sou um homem piedoso, aqui na igreja eu sou um homem crente, aqui na igreja eu sou uma mulher crente, eu sou uma mulher de Deus, eu oro a Deus, mas em casa, quem eu sou em casa? Como estão os meus atos lá fora? O culto, irmãos, ele deve ser prestado a Deus. E aí é interessante porque a Escritura, nesse texto, nos mostra que Deus ele não queria a abundância de sacrifícios. Isso não bastava para satisfazer a Deus, para aplacar a ira de Deus com a nação. Mas veja bem, ele continua dizendo no verso 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem você queria só pisar nos meus átrios? Deus está perguntando, quem convidou vocês a virem adorar desta maneira?
Quem chamou vocês a virem ao culto desta forma? Um coração sincero, um coração cerimonial, um coração cheio de mágoa, cheio de lodo, cheio de pecado, cheio de iniquidade, um coração que ainda não foi transformado pelo poder gracioso da palavra, ou um coração que rejeitou a palavra. E parece que essa seja a segunda indicação, porque ele diz no verso 10 que a igreja do Antigo Testamento deveria ouvir a palavra do Senhor. Ouvir e aprender a instrução da lei de Deus. Você vem à igreja para quê? Para aprender a palavra ou para olhar as circunstâncias do culto? Você vem para a igreja para se envolver no ato de adoração, no ato de louvor, no ato de culto, no ato de celebração. Você está celebrando a Deus, você está cultuando a Deus. Então, nesta manhã, neste ato de culto que nós prestamos a Deus, devemos pensar nisso. E Deus pergunta: quem pediu para vocês comparecerem à minha presença estando desta maneira? E aí ele diz algo interessante aqui, irmãos. Ele diz também que, além dos sacrifícios não bastarem, a observância de dias especiais não alcança um objetivo pretendido. Veja aí, verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Tem gente que pega esse texto aqui, irmãos, né, e interpreta errado. Ataca a ideia do incenso que é apresentado na liturgia romanista a partir desse texto. E é claro, irmãos, que esse texto ele não está tratando especificamente do incenso romanista. Porque incenso na Escritura, ele apontava para a ideia de orações. O símbolo dele é de orações. Mas aqui era incenso que eles faziam de fato. E ele diz que parem de trazer ofertas. Parem de trazer incenso, que para mim é abominação. Também as festas de lua, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Algumas coisas se destacam aqui nesse texto que precisamos considerar. A primeira atitude de Deus é parar as ofertas. Parem de trazer ofertas. Por que significa ofertas? O que é ofertar? O que é ofertar na igreja, irmãos? No Antigo Testamento era você doar a sua vida, doar o seu coração, fazendo com generosidade, com o coração transformado, reflexo de um coração mudado, transformado. Era este o reflexo do uso dessas ofertas. E é curioso no texto porque ele diz: parem de trazê-las. O incenso, como eu falei, apontava para a ideia de uma igreja que orava, de uma igreja que estava orando. Mas você tinha as festas de lua nova, os sábados. A observância, irmãos, de dias especiais não alcança o objetivo que você quer. Quer reaproximar-se com Deus. Quer reconectar-se com Deus. Quer trazer a comunhão de um culto que você continua tendo um coração magoado, ferido, torturado, ou um coração idólatra, mergulhado na idolatria, no engano, no engodo. Esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Aqui, Isaías, ele chama a igreja de seu tempo para que eles entendam isto. Não são estas coisas, não são o que você traz, não é a sua oferta, não é o seu dízimo. Isso não te aproxima de Deus. Isso é um reflexo da sua espiritualidade. Ou seja, o que estava acontecendo com Israel é que Israel continuava prestando culto aos ídolos, a Baal, aos ídolos pagãos, mas queria continuar com o culto a Deus. A segunda questão é que quando a idolatria ela domina o coração do indivíduo, as injustiças se instalam na nação e na família. Isso é muito claro no texto.
Ele diz que ele não suporta as festas de lua, os sábados, ou seja, os dias cerimoniais, o dia que, hoje é dia do Senhor, hoje eu preciso ir para a igreja, hoje eu tenho que vir à igreja, mas a minha vida, ela está em idolatria, e eu não me arrependi, não me abandonei o meu pecado, não larguei o meu pecado, não larguei a minha maneira de viver, e eu continuo na idolatria. Nós precisamos mudar essa perspectiva, como nós encaramos a vida cristã. Ele diz que ele não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que a gente aprende aqui, irmãos? O culto é o encontro que você tem com Deus. E a iniquidade aqui é algo que ele vai descrever nos versos seguintes, mas essa iniquidade tinha a ver não apenas com aquilo que estava dentro do indivíduo, mas aquilo que vinha para fora do indivíduo. Você só faz aqui fora o que está aqui dentro. Seu coração ele é maculado pelo pecado, e ele vai fazer com que isso venha para fora, se torne real no sentido de se tornar uma prática. Agora observe bem. Deus ele quer a sinceridade em vez da cerimônia. Ele vai dizer assim: as mãos derramadas de sangue não justificam este povo diante de Deus. E aqui eu quero tomar aqui o versos 14 e o verso 15. Olha o que ele diz: as vossas festas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. E quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Podemos tomar esta expressão, mãos cheias de sangue, de duas formas. A primeira, de cometer crimes, pecados. A segunda forma, de entender que eles prestavam o culto, imolavam os animais e as mãos estavam cheias de sangue. No sentido de que os sacrifícios, eles não justificam a Deus. O ato de você, por exemplo, o que é que o pecado impede na nossa vida, irmãos? Primeiro, o pecado impede de Deus contemplar a nossa necessidade. Olha assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. O pecado impede com que Deus, ele haja em direção à providência conosco, mas ele vai trazer juízo sobre nós. A segunda coisa, diz o texto que esta atitude de iniquidade, Deus não consegue ouvir as orações, porque são orações hipócritas. Eu estou cheio de pecado, estou orando a Deus, para Deus fazer alguma coisa na minha vida, mas a minha vida é toda errada, toda contrária à palavra de Deus. Eu não quero pautar a minha vida pela Escritura, pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. A minha vida continua na iniquidade, no mergulho, na idolatria, naquilo que é ruim, naquilo que é contrário à vontade de Deus. E eu tenho uma cara de pau de vir no culto e dizer: Senhor, me abençoa. A Escritura nos ensina que esta atitude Deus rejeita. Essa atitude Deus rejeita. Agora, observe bem aqui, irmãos. Essas são as atitudes de um coração que está contra a palavra de Deus. Então, Deus exige aqui sinceridade em vez da cerimônia. É muito comum a nós somos uma igreja cristã, reformada, que temos alguns elementos litúrgicos importantes, habituais, que às vezes nós achamos que fazendo esses elementos litúrgicos nós estamos adorando a Deus. Quando a sinceridade do nosso coração está longe de Deus, quando a nossa atitude como crentes está longe da palavra do Senhor, quando o nosso coração é desviado, desregrado, contrário à palavra de Yahvé, nós achamos que podemos ainda mediar isso com o nosso culto a Deus, com a nossa cerimônia. Pastor, você é contra a cerimônia litúrgica? Em hipótese alguma. Ela nos ensina a visualizar a obra da redenção de Deus naquilo que ela se propõe. Uma liturgia ordeira, uma liturgia voltada para a palavra de Deus, uma liturgia que me canaliza a entender os atos redentivos de Deus é importante na igreja.
Mas isso não me aproxima de Yahvé. É conhecer a palavra de Deus e abandonar a nossa prática. E é isso que vai nos fazer agora, Isaías, no verso 16 agora. Então qual é a atitude que eu devo tomar para prestar um culto verdadeiramente agradável a Deus? Eu preciso aprender que eu preciso aplicar, tomar a atitude do arrependimento em vez da indiferença. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Qual é a atitude que eu devo tomar, pastor, agora? Eu entendi que minha vida cristã, ela não deve ser uma capa. Ela não deve ser um sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro podre. O meu culto precisa ser um culto que dedique-se exclusivamente a Yahvé, que honre a Ele, e que a minha vida precisa ser transformada pela palavra de Deus. Então como é que acontece essa transformação de um pecador impenitente para um adorador penitente? Primeira questão que a gente aprende aqui é que devemos lavar e limpar a nossa vida pela palavra. Olha só o verso 16. Lavai-vos, purificai-vos. Aqui, o autor sagrado nos lembra, nos ensina o poder que há na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos lava, é a palavra que faz com que isso haja, que isso aconteça, que isso ocorra na nossa vida. O papel do cristão é arrependimento. Arrepender da sua vida pregressa, da sua vida contrária à palavra de Deus, a sua rebeldia, como nós falamos semana passada, em Isaías capítulo 1 ainda. Nós vimos que a nação ela era rebelde, então ela precisa se arrepender da sua rebeldia, da sua transgressão, do seu pecado. Então Isaías vem de cara e diz assim, lavai-vos. Ele usa o símbolo universal da purificação, o lavar, o tomar banho, o se limpar, o purificar. E aqui não apenas as atitudes externas, mas a atitude interna. Se eu tenho uma transformação pela palavra, quando eu era idólatra, quando eu vivia na idolatria, e agora abracei a Deus, eu venho ao culto, eu quero agora adorar a Deus na simplicidade, na singeleza e na maneira como Deus ordena na Escritura Sagrada. Então este tema do arrependimento é algo necessário para a vida litúrgica também. Mas note bem, há um contraste aqui muito grande entre o pó e a cinza aqui que aparece no nosso texto. Ele diz assim, lavai-vos e purificai-vos. Ele usa a figura de alguém que conseguiu se humilhar entre o pó e a cinza. Alguém que conseguiu estar agora debaixo da palavra de Deus. Alguém que está circunscrito à palavra de Yahvé. Esse é o ponto que a gente tem aqui no nosso texto. Agora, observe bem aqui, irmãos. Segundo lugar, devemos abandonar os atos pecaminosos. Não precisamos apenas mudar aqui dentro. Eu preciso dar provas de que eu me arrependi. Quando eu cometo algum pecado contra o meu cônjuge, a minha esposa, e eu confesso esse pecado, eu preciso dar mostras, evidências desse arrependimento. Assim, de igual modo, quando nós pecamos contra a palavra de Deus e a lei de Deus, especialmente a adoração a Yahvé, nós precisamos agora mudar a nossa perspectiva. Precisamos demonstrar que fomos lavados e purificados pela palavra. Precisamos tirar a maldade dos nossos atos, diz o texto. Então, como é que eu faço isso? Cessar de fazer o mal. Olha o que ele diz no verso 16 ainda. Ele pede para que nós abandonemos os atos pecaminosos. Ele diz, olha, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Veja, você poderia dizer, Deus só quer o meu coração, pastor. No meu coração eu mudei. Eu sou transformado no meu coração. A maneira como eu sou aqui fora não importa. Importa sim. A maneira como somos aqui externamente é tão importante que Deus exige na sua palavra que devemos mudar todos os atos. Porque os atos
são os resultados do nosso coração. Jesus disse isso. Da onde procedem os adultérios, da onde procedem os furtos, da onde procedem os enganos, da onde procedem todas as coisas? Do coração do homem, porque o coração do homem é o seu tesouro. Aí do bom tesouro eu vou tirar, do bom coração eu vou tirar bons tesouros, do mau coração eu vou tirar péssimos tesouros. Então a atitude externa aqui fora diz muito do que acontece aqui dentro. Então eu preciso, como é que eu trato aqui dentro? Eu não consigo tratar aqui dentro, pastor. De que maneira eu trato? Eu só trato aqui dentro com a palavra de Deus, coração, com o Evangelho. Agora, a terceira e última verdade que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que eu preciso, vejam, nós vimos que nós precisamos de sinceridade em vez de cerimônia. Precisamos de arrependimento em vez de indiferença. Ah, o pastor está pregando? Pouco importa. Era o que acontecia com a nação. O profeta dava o sinal, colocava a sua mensagem, pregava a sua palavra, a palavra que vinha de Yahvé, e o povo não ouvia. Era indiferente. É a igreja aqui. São os crentes de nossa igreja. Escutam a palavra, são alimentados com a palavra, são desafiados pela palavra, mas não querem mudar as suas vidas. Dizem nos seus corações: é verdade, é isso mesmo. A palavra diz isso que o pastor falou é verdade. Eu preciso mudar aqui, mas nunca muda. Por quê? Porque nunca quer ter a disposição de mudar. Quem muda a gente, irmãos, é a palavra de Deus. E a terceira e última verdade que nós aprendemos, irmãos, é que precisamos praticar a retidão em vez da rebeldia. Verso 17, concluindo a nossa exposição nesta manhã. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai as causas das viúvas. A pergunta que a gente sempre levanta: eu preciso praticar a retidão em vez da rebeldia. Como? Primeiro, aprender a buscar o bem. E como eu faço isso, pastor? Nós somos uma geração acostumada com o mal, habituada com o mal. Para nós é indiferente isso. Nós que moramos num país onde a violência ela é estratosférica, a violência ela é gritante. Outro dia, no bairro da Bela Vista, por exemplo, houve um tiroteio, alguém foi baleado, o pessoal correu. Depois, quando passou o incidente, todo mundo começou a andar normalmente na rua. O mal se tornou a cultura da nossa época. O mal passou a ser convivido com o bem. Nas favelas da vida, o policial que mora dentro de uma favela, ele entra na favela com a farda escondida, lava a roupa, esconde atrás da geladeira, porque convive com a violência, com o mal. Somos uma nação desta forma. E vivemos isso também na igreja. Enquanto alimentamos o mal no nosso coração, nas nossas ações, continuamos a vir à igreja, continuamos a vir querer cultuar a Deus com a vida totalmente contrária à vontade revelada do Senhor. E aí Deus vem na sua palavra e diz: aprendam a fazer o bem. Não é fácil fazer o bem. Quando nós somos feridos, quando somos magoados, quando somos acusados injustamente, não é fácil devolver o bem, mas Jesus ensinou isso. Esse é o ensino cristalino do Evangelho. Que devemos fazer o bem a quem nos faz o mal. Dar a outra face a quem já bateu em uma. O ensino do Evangelho é renunciar quem nós somos para nos dedicarmos exclusivamente a Deus.
Esse é o ponto. Então ele diz, aprendam a fazer o bem numa sociedade, num mundo onde os homens são depravadamente maus, onde os homens são profundamente iníquos. Deus vem através da sua palavra e diz, façam o bem. A segunda coisa é, aprendam a buscar o que é reto e o que é justo. Olha o que é que ele diz aí no texto. Atendei à justiça. Ou seja, façam o que é justo. Não deixe as injustiças acontecerem. Não deixe as justiças a justiça ser abafada, suplantada, negada, rejeitada. Faça o que é justo. Pastor, o que eu devo tomar nessa decisão? Pastor, aconteceu esse problema aqui, eu preciso resolver esse problema. Como eu devo resolver isso, pastor? Eu devo agir com justiça, e às vezes você diz que é com justiça, mas é com vingança. Em vez de ser o espírito de justiça que está tomando a direção, é a vingança. E a Escritura nos ordena a tomar uma outra postura, a sermos justos. Uma outra atitude que estava acontecendo naquele momento é que ele ensina que devemos buscar retidão em vez da rebeldia, através da repreensão ao opressor. O que é que ele diz? Repreendei ao opressor. Aquele que oprime, aquele que suplanta o pobre, aquele que esmigalha o necessitado. Seu papel é defender a causa daquele que é oprimido, daquele que está sendo maltratado, daquele que está sendo rejeitado. Veja, a nação de Israel estava tão mergulhada na idolatria que não conseguia ver a opressão dos ricos sobre os pobres. Terrível. A idolatria cega as nossas vistas para olhar a palavra de Deus. A quarta verdade que nós aprendemos aqui nesse verso 17, irmãos, como agir com retidão em vez da rebeldia, é defender ao órfão. Olha o texto, ele diz assim, defender o direito do órfão. Naquela sociedade em que os pais iam para a guerra e os filhos ficavam órfãos, sem amparo, sem cuidado. O papel da igreja naquele contexto, lembra lá, a igreja ela é a nação teocrática de Yahvé, e esta nação ela deveria cuidar dos órfãos, dos que estavam abandonados agora porque perderam seus pais. Então o papel da igreja não era abandoná-los, mas a idolatria estava fazendo isso. A idolatria leva-nos a abandonar aquilo que é essencial na fé cristã, aquilo que é fundamental na nossa vida. E por fim, devemos amparar a viúva, pleiteai a causa das viúvas, o verso 17. Aqui nós ensinamos, irmãos, nós aprendemos que devemos cuidar das viúvas. Isso vai ser repetido no Novo Testamento. Paulo vai dizer que devemos cuidar das viúvas quando elas não têm alguém que as socorram. Tiago vai dizer isso também, quando ele escreve a sua carta, no primeiro capítulo. Ele vai dizer que a igreja deve se manter incontaminada do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Esse é o eco do Antigo Testamento presente no Novo Testamento. O nosso papel como igreja de Jesus é caminhar nesta concepção de que Deus é quem trabalha conosco. O culto idólatra, ele precisa ser condenado com atitudes verdadeiras. E o que nós podemos aprender disso e aplicar à nossa vida, irmãos? Primeiro, quando vier adoração, busque vir com um coração sincero e contrito. Eu vou à igreja adorar ao meu Deus com um coração sincero e contrito. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui desse texto e aplicar ao nosso coração, irmãos. Venha ao culto com o espírito de buscar arrependimento do Senhor. Se arrepender de fato de todos os seus pecados, de tudo que você cometeu contra a honra, a grandeza, a maravilhosa bondade do Senhor sobre a sua vida. E por fim, tente trabalhar no seu cristianismo uma forma de não se rebelar contra a palavra de Deus. Policie seu coração. Não deixe seu coração se rebelar contra o Senhor, contra a providência dEle, contra o cuidado dEle. Às vezes até contra uma decisão que Ele tomou na sua vida que você não gostou, mas que foi necessária, foi
foi única na sua vida. É o choro, é a perda de um emprego, a perda de um ente querido. Confiar na providência de Deus, no consolo de Deus, no cuidado de Deus, na provisão do Senhor, isso te leva a um verdadeiro culto, a uma verdadeira adoração. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações e que nós possamos de fato viver desta forma para adorar ao Senhor. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo por esse momento. Senhor, obrigado, ó Deus, porque estivemos aqui, ó Deus, meditando, ó Deus, na Tua Palavra, ó Deus, crescendo com a Tua Palavra, Senhor. Aplica a Tua Palavra, ó Deus, aos corações, ó Deus, que a ouviram, que o Senhor possa trazer, ó Deus, eles a cada vez mais aos Teus pés, ao caminho do Senhor, ó Pai, voltando-se sempre mais e mais, ó Deus, para a adoração ao Teu nome, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa esses irmãos que aqui estão conosco, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar esta igreja, ó Deus, abençoar esses irmãos, dar graça e força, ó Deus, durante o dia de hoje. E que logo mais, ó Deus, que o Senhor nos traga novamente, ó Deus, para o culto e para a adoração, ó Deus, do Teu nome. É o que nós choramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como é de praxe, nesses períodos que nós estamos vivendo, né? Eu quero abrir espaço para alguma pergunta, alguma colocação do que nós ouvimos nesta manhã. Alguma pergunta? Não, né? Ficou claro, né? Então, Deus abençoe os irmãos, Deus estenda a graça e nos vemos logo mais às 18 horas aqui na igreja, tá bom? Deus abençoe os irmãos, Deus estenda a graça. 6 horas da noite, culto ao Senhor aqui na igreja.